Então, vamos hoje falar um pouquinho sobre a nossa festa de Shavuot, que a gente vai começar na verdade, a gente fala comemorar, mas não é o termo ideal, que a gente vai começar a reviver a partir de amanhã à noite, na quinta-feira de noite, a gente está revivendo a data da entrega da Torá no Monte Sinai. Quer dizer, precisamos entender, antes de tudo, que se a ideia judaica das festas é a gente reviver alguma coisa, significa que é como se essa Torá ela está sendo entregue de novo para a gente. Então, vamos entender como que a gente pode receber de novo a Torá, o que significa que a Torá está sendo entregue novamente, o que faltou entregar da Torá, será que Moshe ainda não recebeu toda a Torá, que faltou entregar um pedaço? O que significa que todo o Shavuot a gente novamente recebe a Torá. Para a gente poder entender, eu quero falar um pouquinho sobre os costumes que a gente tem. A gente vai ver muita coisa interessante aqui sobre os costumes que a gente tem na noite de Shavuot, durante o dia de Shavuot. Mas uma coisa que chama muito atenção são os nomes da festa de Shavuot. A festa de Shavuot, ela tem, na verdade, 5 nomes diferentes, e a gente sabe que, de acordo com o judaísmo, o nome, ele representa a essência de alguma coisa. Quer dizer, não é que os nossos sábios, ou a própria Torá, ela dá um certo nome para uma festa, e que é um nome qualquer, só para a gente chamar, como acontece em outros eventos que não são religiosos. Dentro do conceito da Torá, todo nome, ele contém a essência. Então, pode ser tanto das pessoas, quanto dos anjos, dos objetos, e também isso inclui, obviamente, todas as nossas festas, todas as nossas paradas importantes do calendário judaico. Então, vamos ver os 5 nomes da festa de Shavuot e a gente depois vai explicando um por um para entender o quanto esse nome ele realmente contém a essência dessa festa. Primeiro nome, obviamente, já falamos, é a festa Hag HaShavuot. Literalmente, Shavuot significa semanas. Então, a gente está comemorando na prática a festa das semanas. O que significa isso? Já vamos entender. Segundo nome também muito conhecido, que é o Hag Matan Torah, é a festa da entrega da Torá. Então, também vamos ver aqui o que tem nesse nome, contém uma informação muito importante para a nossa preparação, para a gente aproveitar essa festa da maneira correta. Quando a gente fala aproveitar uma festa, a gente não está falando sobre comida, bebida, também a gente tem a mitzvah de se alegrar, de fazer seudot, fazer as nossas refeições festivas, mas não é a ideia principal da gente tentar aproveitar toda essa força espiritual que a gente vai ter aqui nesses dias do Hag. Terceiro é o Hag HaBikurim, é um terceiro nome, a festa das primícias. A gente já vai explicar o que é exatamente os Bikurim e o que tem a ver isso com a festa de Shavuot. O quarto nome é Hag HaKatzir, a festa da colheita. Vamos ver o que era colhido lá na época, o que isso tem a ver com Shavuot. E, por último, Hag HaAtzeret. Isso é principalmente o nome que o Talmud ele chama a festa de Shavuot. O Talmud não chama de Shavuot, e sim chama de Atzeret. Então, a gente já escutou esse nome quando a gente passou a festa de Sukkot e veio o 8º dia de Sukkot, é o Shmini Atzeret. Não é nenhuma coincidência que aqui também a gente tem na festa de Shavuot esse nome Atzeret. Atzeret literalmente significa uma parada, uma quebra. Então, o Shmini Atzeret era o 8º dia, o dia de parar um pouco. Depois dos 7 dias de Sukkot, vem o 8º dia, o Shmini Atzeret, dá uma quebrada na festa de Sukkot. A gente já vai entender que quebrada que dá em Sukkot e como isso se aplicaria aqui também para a nossa festa de Shavuot. A verdade é que todas as festas, elas estão conectadas, a gente tem tudo na Torá, na verdade, ele se conecta. Por quê? Porque, no fundo, tudo é Hashem que está por trás. Uma das ideias muito interessantes, né? Um dos nomes de Hashem é Amakom, que é o lugar. Tudo está contido dentro de Deus, tudo que acontece, na verdade, aponta para Deus.
aponta para a unicidade de Hashem. Então, por isso que, na verdade, tudo está sempre se conectando. Até acontece, muitas vezes, das aulas que a gente está dando na semana, que são cada aula é um assunto completamente diferente, e mesmo assim a gente vê que acaba, muitas vezes, se conectando. Então, vamos voltar aqui para os 5 nomes, vamos um por um, explicando o que esse nome traz um pouco da essência, e dessa maneira a gente vai poder, Bezrat Hashem, também aproveitar um pouquinho mais o que é esse Hag HaShavuot, que é uma data tão importante. Assim está escrito no Talmud, que o Rav Yosef, um dos maiores rabinos do Talmud, ele sempre falava, se não fosse esse dia tão especial, quantos Yosef vai ter lá no mercado? O que fez do povo judeu um povo tão especial, um povo tão elevado, e que cada um de nós, a gente também pode se elevar num nível muito alto. Tudo isso é por causa desse dia, o dia de Shavuot. Então, o primeiro nome, Hag HaShavuot, a festa das semanas. A gente está acompanhando Baruch Hashem, como a gente falou, nas terças-feiras, sobre os 48 Kinyanim da Torá, as 48 ferramentas para aquisição da Torá, que era antigamente como as pessoas faziam a preparação para a festa de Shavuot. Quando a gente chama uma festa de semanas, significa que isso é a essência dela, que existem semanas. Que semanas que a gente está falando aqui? A partir da saída do Egito, a gente saiu do Egito no dia 15 de Nissan, e no dia seguinte, no dia 16 de Nissan, era oferecido o Korban HaOmer. Era um Korban, era uma oferenda. Quando a gente fala Korban, a gente sempre imagina um animal que está sendo oferecido, mas não necessariamente. Existiam também outros tipos de Korban, por exemplo, Korban Mincha. Korban Mincha é um Korban de farinha ou um Korban de pães que era oferecido também. Então, o Korban HaOmer, ele era oferecido no segundo dia da festa de Pesach, no dia 16 de Nissan, e ele era feito de farinha de cevada. A partir desse dia que o Homer era trazido, a gente começava uma contagem. Hoje é o primeiro dia do Homer, segundo dia do Homer, terceiro dia, e assim a gente vai de uma maneira crescente, e assim a gente explicou que a gente deve crescer espiritualmente a cada dia. Por que não faz uma contagem regressiva quando a gente quer muito alguma coisa? Porque aqui a gente quer, a verdade, a gente quer muito receber a Torá, e esse é todo o propósito da saída do Egito. Não existe motivo da gente sair do Egito, da gente sair da escravidão, se não for para a gente receber a Torá. Esse é todo o motivo da gente ter saído da escravidão do Egito. Então a gente começa a contar com muita vontade de receber essa Torá, mas de uma maneira crescente, porque assim tem que ser cada dia. Eu preciso acrescentar um pouquinho mais de espiritualidade para poder chegar no nível de receber a Torá. Então, são 7 semanas, 49 dias, assim a Torá, ela fala para a gente, vocês vão contar 7 semanas até o momento que vocês vão receber a Torá. Isso tudo foi parte de uma preparação para receber a Torá. A gente vai ver que não dá para receber a Torá sem a gente se preparar. Deus, ele pode entregar a Torá a hora que ele quiser, mas ele sabia que o povo judeu não estava pronto para receber essa Torá. Eles precisam de 49 dias. Por que justamente 49 dias? Os nossos sábios explicam que lá no Egito eles estavam no nível 49 de Tumá, 49 de impureza espiritual, e por isso eles precisam de 49 dias de trabalho. Cada dia eles sobem num nível espiritual. Isso vale para as pessoas que saíram do Egito, mas o que tem a ver comigo? A gente tem que saber que também a gente está num nível espiritual baixo, e a gente precisa se preparar para receber a Torá. Então, todo ano, Deus vai entregar novamente a Torá para a gente, e a gente vai ter que se preparar para isso nesses 49 passos para a gente receber a Torá, 49 dias. Todos os dias a gente vai tentar crescer em alguma área para chegar em Shavuot preparados para receber a nossa Torá. Então, esse nome Shavuot, ele serve, na verdade, para lembrar a gente que a festa de Shavuot está diretamente conectada
com a festa de Pêssar. Tem uma corda conectando as duas, uma corda longa de 49 dias, mas essa corda ensina para a gente que a liberdade do povo judeu não terminou em Pêssar. A gente saiu do Egito, é verdade, mas é fácil a saída física do Egito. O difícil é a saída espiritual, aquela famosa frase que é fácil o judeu sair do Egito, o difícil é tirar o Egito de dentro do judeu. Eles saíram de lá ainda com muitas más influências, com comportamentos não adequados, e eles precisaram 49 dias no deserto. O deserto é um lugar propício para a gente se trabalhar, é um lugar que você pode se anular, você pode tirar todas as ideias antigas, as ideias que não são corretas, e pegar novas ideias, como uma roupa. Não tente comprar uma roupa nova e vestir ela sem tirar as roupas anteriores. Não vai ficar adequado, não vai ficar bonito, não vai ficar confortável. Tem que tirar as roupas velhas, as roupas inadequadas, antes de vestir as roupas novas. Isso é o processo que a gente está fazendo nesses 49 dias. Então, aqui é a liberdade espiritual do povo judeu. Eu estou completando. Sem a Torá, eu ainda sou escravo do mundo material. A Torá é o que vai me dar a liberdade. Eu vou poder sair aqui dessa escravidão do mundo material, eu vou ter autocontrole, eu vou decidir quando eu quero fazer, como eu quero fazer, mas eu vou fazer isso com o meu lado intelectual e não através dos desejos. A gente, quando vai sentar para comer, quantas vezes na vida a gente teve o autocontrole de falar, peraí, será que é isso que eu preciso comer? Será que agora eu preciso comer? Será que isso é bom para a minha saúde? A gente sente o quanto o mundo material puxa a gente, coloca alguma comida gostosa, a gente não para nem para pensar se eu estou com fome, não estou com fome, acabei de comer, aparece um sushi, aparece um bolo de doce de leite, a gente come de novo, não, mas você acabou de almoçar, você não estava nem com fome, mas é gostoso esse bolo. Então, a gente, infelizmente, acaba sendo muito escravos do mundo material. Se não fosse a Torá, é isso que a gente falou na Gadá de Pêssar, se Deus não tivesse tirado a gente do Egito para entregar a Torá para a gente estaria subjugado ao faraó. Quem é o faraó? O nosso Yetzer Hará. A gente ainda está preso, escravos do nosso Yetzer Hará. A Torá dá para a gente a liberdade verdadeira. Então, Shavuot, esse é o nome, as 7 semanas, é a libertação final do Egito. A gente ainda não estava completamente libertado, e agora sim, com o Matan Torá, com a entrega da Torá, eu posso, Bezrat Hashem, me considerar uma pessoa livre, se eu vou viver de acordo com a Torá. Obviamente, é o que a gente vai falar mais um pouquinho, que o que significa receber a Torá? É viver de acordo com a Torá. Não adianta só a gente escutar as aulas de Torá, achar, uau, que aula maravilhosa, que ideia linda. A Torá, ela obviamente é linda, é maravilhosa e ela é empolgante, mas o principal da Torá, ela é mudar a gente, ela transformar a gente em pessoas melhores. Então, essa Torá, ela tem que entrar na prática, na nossa vida. Isso é receber a Torá. Eu quero receber a Torá na minha vida. Então, isso dá para entender um pouquinho mais o segundo nome que a gente mencionou, que é o Hag Matan Torá, a festa da entrega da Torá. Deveria se chamar Hag Kabbalat Torá, a festa do recebimento da Torá. Porque a festa da entrega da Torá, para garantir para a gente que a Torá vai ser entregue. Deus vai chegar em Shavuot, ele vai entregar novamente a Torá para o povo judeu. E a grande pergunta é, será que eu estou pronto para receber? Isso depende de mim. O que depende de Deus, que é entregar novamente a Torá, garantido que ele vai fazer novamente em Shavuot, ele vai entregar para a gente a Torá. A grande pergunta é, será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? Então, isso é o importante da festa de Shavuot, como a gente falou, que é toda essa preparação, a pessoa está disposta que a Torá mude ela e não que ela mude a Torá. Muitas vezes as pessoas querem adequar a Torá à sua vida, e não o correto é eu adequar minha vida para a Torá. Teve uma história real, não é piada, não é brincadeira. O Rav Yaakov Kamenetsky, Zecher Tzadik Livrachá, ele era Rav de uma sinagoga lá nos Estados Unidos, e Baruch Hashem receberam a doação de um Sefer Torah novo para
para aquele Beit HaKnesset, e a senhora que estava doando esse Sefer Torah, ela também quis doar a roupa do Sefer Torah. Então, os Ashkenazim, a roupa do Sefer Torah é uma roupa muito bonita, de veludo, bordada, e ela queria doar essa roupa do Sefer Torah, e ela esqueceu um pequeno detalhe, ela não perguntou qual é o tamanho do Sefer Torah, porque não existe tamanho padrão. Eu já vi alguns Sifrei Torah bem pequenininhos, tem Sifrei Torah que são gigantescos, não existe medida padrão, então você precisa, antes de fazer a roupa, saber qual é o tamanho do Sefer Torah. Essa senhora, infelizmente, não sabia desse detalhe, mandou fazer a roupa. Quando chegou o Sefer Torah, Baruch Hashem, toda aquela alegria, quando ela veste a roupa do Sefer Torah, a roupa ficou curta, coitada, ela não sabia e fez a roupa um pouco mais curta. Ela vira para o Rav Yaakov Kamenetsky e fala: Rav, a gente vai ter que cortar um pouco do Sefer Torah para entrar na roupa. E o Rav Yaakov Kamenetsky, com todo o amor, com todo o carinho, falou: olha, minha senhora, a senhora me desculpa, mas que a senhora faça mais 1000 roupas, só que no Sefer Torah a gente não encosta, a gente não adequa o Sefer Torah para caber na roupa. A roupa tem que caber no Sefer Torah. Então isso é um mashal para a nossa vida também, um paralelo para a nossa vida, que nós temos que nos adequar para viver de acordo com a Torá e não adequar a Torá para o meu estilo de vida. Olha, a Torá não está combinando com o meu estilo de vida, eu vou fazer o que der. Não é assim que funciona. Receber a Torá eu vou me adequar à Torá. Não estou falando do dia para a noite, não estou falando que a gente vai mudar toda a vida a partir de amanhã. Olha, amanhã é Shavuot, amanhã à noite, então hoje eu vou virar minha vida do avesso. Não é isso. A gente falou 49 dias de preparação, isso vale para o ano inteiro, a gente crescer, a gente receber um pouco mais de Torá na nossa vida, mas pelo menos que essa seja a minha meta. Olha, hoje eu não consigo receber toda a Torá, ainda está difícil, uma vida inteira eu estava afastado, como que eu faço agora para começar a cumprir a Torá? Começa a dar o primeiro passo, depois o segundo passo, não se acomoda na vida, a gente tem que sempre estar crescendo na vida. Olha que detalhe interessante, está escrito na Torá que no Mizbeach, no nosso altar de sacrifícios, é proibido subir numa escada, tem que subir numa rampa, tem que ser uma rampa, e assim funcionou tanto no Mishkan, nosso templo móvel, quanto no nosso Beit HaMikdash. A Torá traz o motivo explicitamente, que é por tzniut, por recato, para que não dê passos largos, exponha as suas partes íntimas. A gente já até explicou um pouquinho nas parashiot, que a gente falou do Mishkan, mas tem uma outra explicação maravilhosa que tem a ver com o nosso crescimento. Olha que interessante, se você sobe numa escada, os degraus eles têm um patamar, então se você subir, você pode descansar naquele degrau, e se quiser você pode passar o resto da vida naquele degrau, mas se você tem uma rampa, a rampa te joga para trás, você não pode ficar parado na rampa, porque todo momento que você está na rampa, ou você está subindo, ou a rampa começa a te jogar para trás. Não tem patamar, não tem onde parar para descansar, sempre tem que estar dando mais um passo e mais um passo, mesmo que seja um passo curto, como o Cohen ele fazia quando ele subia na rampa do Mizbeach, na rampa do altar, mas não pode parar na vida, tem que crescer, tem que cada vez mais, Bezrat Hashem, querer chegar no nosso objetivo, que é a conexão total com o Criador do mundo. Então, temos 3 áreas na vida que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que se preparar. Isso é fundamental para a gente chegar preparado em Shavuot. Não temos mais os 49 dias, é verdade. Quem quiser assistir às aulas das 48 ferramentas, tem tudo isso gravado, mas o que sim, 3 áreas que é muito importante a gente saber, que tem que se trabalhar, e que se a gente ainda não conseguiu se trabalhar, que pelo menos a gente chegue em Shavuot e fale: Hashem, eu quero mais, eu quero crescer, eu quero mais um nível, e eu recebo para mim que nessas 3 áreas eu quero crescer, mesmo que a gente ainda não conseguiu dar os passos, mas demonstrar para Deus de coração que eu quero crescer nessas 3 áreas. Quais são as 3 áreas? Está escrito: o mundo se sustenta sobre 3 pilares. Quais são os 3 pilares? Ala Torá, ala Avodá, ve'al Gmilut Hassadim. Sobre a Torá,
sobre o serviço espiritual, que hoje, originalmente, a gente está falando aqui dos korbanot. Hoje em dia, a gente já não tem mais korbanot, então seria a nossa tefilá, mas em geral, aqui está falando em geral, toda a Vodat Hashem, todo o serviço para Deus, e sobre Milut Hassadim, sobre a área de bondade. Torá é Ben Adam Leatzmo, é da pessoa com ela mesma. A Torá dá para a gente equilíbrio, a Torá dá para a gente tranquilidade, a Torá dá para a gente emuná, poder confiar em Deus. A Torá é um manual de instruções de como eu posso viver a minha vida da melhor maneira possível, e por isso é Ben Adam Leatzmo, da pessoa com ela mesma. A gente também tem que se preocupar da mesma maneira que eu me preocupo com os outros e quero ajudar os outros e fazer bondade com os outros. A gente também tem obrigação de cuidar da gente mesmo, cuidar da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual. Então, a Torá é o nosso manual de instruções de como viver a vida. Segunda coisa é a Avodá. A Avodá é Ben Adam Lamakom, da pessoa com Deus, todo o nosso serviço, toda a nossa forma de se conectar com Deus. E, por último, Gmilut Hassadim, a bondade, Ben Adam Lechaveró, da pessoa com seu companheiro, se importar com os outros, ajudar os outros. Quando o povo judeu acampou lá na montanha para receber a Torá, está escrito no singular, e acampou os judeus, seria um erro ortográfico absurdo aqui da Torá. Fala Urashi, não se preocupa, não tem erro ortográfico nenhum. O povo judeu conseguiu acampar em união total. E isso é um pré-requisito para a gente poder receber a Torá. A gente não ter mágoa de ninguém, a gente não está chateado com ninguém, a gente não deixar os outros chateados. Se a gente deixou alguém chateado, pedir desculpa, se reconectar com as pessoas. O povo judeu estava unido, fala Urashi, um nível de conexão tão forte que Ish Echad Belev Echad, como uma única pessoa em um só coração. Esse era o nível para receber a Torá. É fundamental a gente estar unido para poder receber a Torá. Então, Ben Adam Lechaveró, da pessoa com o próximo. A gente podia pensar que para receber a Torá é só Ben Adam Lamakom, é respeitar Deus, cumprir a vontade dele, mas Deus revelou para a gente que são 3 pilares. Respeita também o seu companheiro e respeita a você mesmo, teus limites, e que a gente tenha sempre uma saúde mental, saúde física, saúde psicológica, para Bezrat Hashem a gente poder se preparar para receber a nossa Torá. Terceiro nome aqui da festa de Shavuot é Hagabikurim. O que eram os Bikurim? A gente vai oferecer para Deus as primeiras frutas das 7 espécies da terra de Israel. Para quem quiser, para guardar, para nunca mais esquecer, olha só que Mina Shamayim, a palavra em português, fruta, primeiro que a palavra fruta vem do hebraico perot, são as mesmas letras perot e fruta. Então, a palavra fruta, de 5 letras, ela contém as 5 espécies da terra de Israel e mais 2 espécies que a gente já vai explicar. Então, a palavra fruta, figo, o F, figo, R, romã, U, uva, T, a tâmara, A, azeitona, e mais o trigo e a cevada. São as 7 espécies que a Torá ela traz louvores para a terra de Israel. Quando a gente plantava dessas 7 espécies e está começando a nascer as primeiras frutas, o que a gente fazia? A gente amarrava alguma coisa para marcar essas frutas e quando elas ficavam já maduras, a gente colhia essas frutas e levava isso lá para o Beit HaMikdash. O que era feito com os bikurim? Isso era dado de presente, é um dos 24 matanot que eu dá. Na verdade, os bikurim eu dou para Deus, e Deus na Torá falou, você dá para mim, e eu dou para o Cohen. O Cohen é meu intermediário para receber esses bikurim, então você vai entregar isso lá para o Cohen. Os bikurim não era só levar lá para o Beit HaMikdash, também tinha o Vidui Bikurim, tem um texto longo de agradecimento, e esse agradecimento vai desde Yaakov Avinu. Olha, o meu antepassado, ele foi perseguido pelo Lavan, Lavan queria matar ele, mas mesmo assim que o Lavan queria matar, você protegeu ele, e ele foi lá para o Egito, você tirou depois o povo judeu do Egito, você levou
todo o povo para a terra de Israel, e você nos deu, Baruch Hashem, essa terra maravilhosa, e por isso que eu estou agora te oferecendo os primeiros frutos. Por que é os primeiros frutos e não os melhores frutos da terra? Porque o primeiro é o que a gente tem mais amor, quer dizer, eu fui lá, eu plantei, eu arei o campo, eu irriguei o campo. Quando começa a nascer as frutas, é a materialização de todo o meu esforço. Eu tenho um amor especial por essas frutas e Deus falou, eu quero que essas frutas, que você tem um amor especial, você entregue elas para mim, porque dessa maneira a gente está reconhecendo e agradecendo que toda tzlachá, que todo sucesso, toda brachá que eu tenho da minha produção, na verdade é um presente de Hashem. O que isso tem a ver com Shavuot? Então, na verdade, a época que começam a ficar prontas as frutas, que elas começam a amadurecer, justamente é na época de Shavuot. Shavuot faz parte do Shalosh Regalim. O que são Shalosh Regalim? As 3 festas do ano que a gente tem uma obrigação de fazer a peregrinação para Jerusalém. Peregrinação era Raglaim, né? Shalosh Regalim, vem da linguagem regel, perna, porque antigamente muitas pessoas elas iam caminhando ou vão com carroças, com carruagens lá para Jerusalém, para as 3 festas do ano, Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot e Sukkot. Então, é uma obrigação de todos os homens que já têm a idade de Bar Mitzvah, eles têm que ir para o Beit HaMikdash, levar um korban para Hashem, fazer o Hag lá em Jerusalém. Obviamente que a maioria das pessoas devia ir com toda a família. Como o primeiro momento que a gente pode levar os Bikurim para Jerusalém é justamente na festa de Shavuot, o que acontecia? A grande maioria das pessoas já levava em Shavuot. Isso tem um outro conceito por trás, que é a zrizut, a agilidade de querer cumprir a Torá, querer fazer a vontade de Hashem o mais rápido possível, não deixar a coisa virar hametz, como a gente explicou bastante lá em Pesach, não deixar. O que é o hametz? É aquela massa que ficou parada, não deixa virar hametz, zrizut, agilidade. Apareceu uma mitzvah, vai cumprir. Então, o primeiro momento para a gente cumprir a mitzvah de Bikurim é na festa de Shavuot. Aproveita. Então, os homens, como eles já têm que ir para o Beit HaMikdash, eles aproveitavam e já levavam também os seus Bikurim. Não era simplesmente levar, eles iam com festas, eles enfeitavam os seus animais, eles iam cantando pelas estradas. Era uma festa maravilhosa aqui dentro do povo judeu, quando eles levavam os seus Bikurim como um agradecimento, um reconhecimento da bondade e da perfeição do Criador do mundo. Quarto nome, olha só, a gente já o tempo está voando e a gente já está nos nomes aqui. Olha quanta coisa está contida só nos nomes das festas. Quarto ponto, quarto nome é o Hagakatzir, que é a época da colheita. Qual a colheita? E, em especial, agora é a colheita do trigo. O trigo é, como a gente falou, uma das 7 espécies da terra de Israel, que a terra de Israel é louvada por causa disso. E olha só que interessante, o Korban que a gente vai oferecer em Shavuot, de novo, Korban não necessariamente são animais. Aqui o nosso Korban, a nossa oferenda, é a oferenda chamada Shtei Alechem, é a oferenda de 2 pães que vão ser levadas lá para ser oferecido no Beit HaMikdash. Esses 2 pães, do que eles são feitos? De trigo. Então, vamos lembrar um detalhe, o homer que a gente ofereceu logo depois da saída do Egito era um homer de cevada, farinha de cevada. E aqui o nosso korban é um korban feito de pão de trigo. Olha só a diferença que a Torá está ressaltando para a gente, que a cevada fica pronto, a colheita dela, mais ou menos na festa de Pesach, e o trigo fica pronto agora na época de Shavuot. O que isso ensina para a gente? Nossos sábios falam que a cevada era comida de animais e o trigo é comida de seres humanos. Então, olha que incrível, a gente saiu do Egito. Eu sei que não é bonito falar isso, mas alguém que está no nível 49 de tumá, de impureza espiritual, ele está se comportando que nem um animal, às vezes até pior do que um animal. Como o profeta Yeshayahu, ele dá uma bronca no povo judeu, ele fala, olha,
Até os animais reconhecem o seu dono, até os animais reconhecem a tigela onde o dono dá comida para ele, mas o povo judeu não reconhece Hashem. Então, uma bronca muito dura, falando que até os animais, de certa maneira, se a gente está num nível tão baixo, até os animais estariam acima da gente. Então, Bezrat Hashem, a gente saiu lá do Egito num nível muito baixo. A gente vai oferecer cevada, mas depois de 49 dias de preparação, a gente já chega aqui no nível do trigo, no nível de seres humanos prontos para receber a Torá que Hashem ele quer tanto entregar para a gente. E, finalmente, o último nome, Haga Atzeret. Atzeret, como a gente explicou, significa literalmente o dia da parada. Então, isso vai fazer um paralelo muito interessante, que nem sempre a gente repara nesse detalhe aqui, mas um detalhe muito importante. Existem muitas, entre aspas, coincidências entre a festa de Sukkot e a festa de Pessach. Então, isso não é coincidência, as duas começam no dia 15 do mês, uma começa no dia 15 de Tishrei, que é Sukkot, outra começa no dia 15 de Nissan, que é Pessach. As duas têm 7 dias de duração, então, isso mais uma semelhança, e a gente já comentou que Sukkot tem um 8º dia, que é o Shmini Atzeret. Por que tem esse Shmini Atzeret? E a gente vai entender o que isso tem a ver com Sukkot, por que o nome Atzeret. Deus fala que a festa de Sukkot é uma festa universal, tanto que durante a festa de Sukkot o povo judeu oferecia 70 korbanot, que era paralelo com os 70 povos do mundo, quer dizer, uma festa universal para que todos os povos eles pudessem estar conectados também com a espiritualidade. O Beit HaMikdash não era só para o povo judeu, todos os povos do mundo também poderiam oferecer os seus korbanot dentro do nosso Beit HaMikdash e também podem se conectar com Deus. O judaísmo de nenhuma maneira fala que nós somos os únicos que podemos nos conectar com Deus e quem não faz parte do judaísmo não pode se conectar com Deus. Ao contrário, todo mundo que quer, ele pode se conectar com Deus. Existem as mitzvot para quem é judeu, existem as 7 mitzvot de Bnei Noach para aqueles que não são judeus, e as portas do judaísmo estão abertas para aqueles que de coração querem vir fazer parte aqui do povo judeu. Então, durante os 7 dias de Sukkot, é uma festa universal, korbanot, representando todos os povos do mundo. Mas Deus, ele pede, espera aí, meus filhos, está acabando o Sukkot, na verdade não só Sukkot, todo aquele período de Elul e de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, um período de muita proximidade com Hashem, e Deus fala, olha, está me doendo essa partida de vocês, fica mais um dia comigo, mas agora é festa particular, volta a ser um korban só, agora é festa só para o povo judeu, para os filhos de Hashem. Ele está aqui falando, olha, agora eu quero só vocês comigo, é um dia especial, o dia da parada, vamos parar mais um dia e ter um muito intensa com o Criador do mundo. Isso é Shmini Atzeret. Olha que ideia maravilhosa. Na verdade, aqui também a gente está no 8º dia de Pessach. Como assim 8º dia, Rabino? Já passaram 40 e poucos dias desde o final de Pessach. Como você está falando que é o 8º dia de Pessach? Então, na verdade, Atzeret, Shavuot, seria como o 8º dia de Pessach. A gente falou da semelhança de Sukkot e de Pessach. Sukkot tem 7 dias e o 8º dia. Pessach também tem os 7 dias da festa e o 8º dia, o Shmini Atzeret de Pessach, seria Shavuot. Mas por que não é imediatamente como em Sukkot, Shmini Atzeret vem logo em seguida? Por que isso não acontece em Pessach? Porque aqui é a entrega da Torá e a gente precisou se preparar para isso. Então, não pode ser imediatamente, não pela parte de Deus, pela parte dele, ele poderia entregar a Torá imediatamente, mas a gente não está preparado. Então, Deus deu todo esse período para a gente poder, Bezrat Hashem, se preparar para receber a Torá. Então, na verdade, Shavuot é o nosso, entre aspas, Shmini Atzeret da festa de Pessach, conectando Pessach com Shavuot. O número 7 representa o mundo material, o número 8 representa o transcendental. Então, olha só que interessante, Sukkot tem um símbolo, que é a Sukkah, os Arbat Aminim. Pessach também tem o seu símbolo, que é a Matzah.
Mas olha que interessante, Shmini Atzeret não tem nenhum símbolo, Atzeret, Shavuot também não tem nenhum símbolo, porque são festas espirituais. O número 8 representa o transcendental. Então, 7 é o material, e 7 vezes 7 também é o material. O oitavo dia do 7 vezes 7 é o 50, é o super transcendental, que é a festa de Shavuot, o número 50. A gente falou um pouquinho da mitzvah do Yovel, o jubileu, que também é o fim de 7 ciclos de Shemitah, dos 7 anos, que é o ano 50, também um ano de muita santidade, de muita kedushá. Isso representa a festa de Shavuot. E da mesma maneira que Shmini Atzeret também é a festa de Simchat Torah, a gente dança com a Torá, se alegra com a Torá. Shavuot também é o paralelo, é o Simchat Torah, também a alegria da Torá. Lá a gente dança com a Torá e aqui a gente recebe essa Torá e estuda, passa a noite inteira, Bezrat Hashem, estudando, dedicado para se conectar com essa Torá, para adquirir um pouquinho mais dessa Torá na nossa vida. Então, até aqui, a gente falou dos nomes da festa de Shavuot. Vamos rapidamente aqui, só para dar tempo, falar dos costumes que a gente tem em Shavuot, e a gente vai ver que também tem aqui simbolismos muito bonitos de como aproveitar essa festa da maneira mais profunda e mais proveitosa possível. Primeira coisa é o estudo na noite de Shavuot, como a gente falou. Existe aqui um costume muito forte dentro do povo judeu, isso se aplica principalmente para os homens, não é proibido para as mulheres também passar a noite estudando, mas não é o costume dentro do povo judeu, mas isso é para quem quiser se dedicar, as mulheres também. É uma noite que muitas mulheres se dedicam para tentar terminar o Teilim, fazer o livro de salmos inteiros, ou estudar, participar de Shurim. Tudo isso é parte de aproveitar essa noite. A Kabbalah, ela enfatiza a importância desse estudo, fala o Arizal, todo aquele que não dorme durante a noite de Shavuot. Não dormir significa ficar estudando, a pessoa ficar batendo papo, comendo bolachinha, tomando cafezinho e conversando com os amigos, isso é considerado que está dormindo, não adianta, não é? Não é essa a ideia, ficar acordado por ficar acordado, é ficar acordado estudando Torá em Shurim, Havrutot, com Gemará, com todo tipo de material. A pessoa que fica acordado estudando Torá, é garantido que ele vai ter um ano de vida e que nenhum mal vai atingir ele. Assim fala para a gente o Arizal, para mostrar a importância de passar a noite acordado. A gente poderia pensar que por que a gente tem que passar a noite acordado? Óbvio, é o dia de receber a Torá, vamos passar a noite inteira recebendo a Torá. Mas tem um motivo mais profundo para isso. Quando Deus foi entregar a Torá para o povo judeu estava dormindo. Deus teve que acordar o povo judeu, teve que fazer sons, barulhos para acordar o povo judeu. Espera aí, que história é essa? Imagina você estar 49 dias esperando uma viagem para a Disneylândia, você está querendo muito alguma coisa, na noite anterior você vai dormir, vai perder o voo, vai perder a viagem? Óbvio que não. Talvez você não vai conseguir nem dormir, você está esperando todos os dias lá contando, riscando na parede quantos dias faltam, e agora você vai dormir bem na véspera. A gente não consegue nem dormir, a gente está lá empolgado, a gente está esperando uma criança que vai receber um presente, alguém que vai receber uma viagem, a gente está lá empolgado, eu quero receber isso, e a gente não consegue nem dormir. Que história é essa que o povo judeu está esperando 49 dias a entrega da Torá? Deus já avisou para eles se prepararem que a Torá vai ser entregue, e eles foram dormir. Aqui teve um erro de interpretação, um erro de entendimento do povo judeu. O que o povo judeu pensou? Se Deus vai falar com a gente, então ele vai falar com a gente dormindo, porque o único que falava com Deus acordado é Moshe Rabbeinu. Existe uma contradição entre o espiritual e o material. Então, a pessoa normalmente ele não aguenta essa revelação de Deus enquanto ele está acordado. Então, todos os profetas, com exceção de Moshe Rabbeinu, eles têm que dormir para falar com Deus, eles têm que entrar num estado de transe para poder se conectar com Deus. Moshe Rabbeinu não conseguia fazer acordado. Deus estava ensinando para o povo judeu, eu vou entregar a Torá para vocês acordados, para vocês entenderem que a Torá é o que conecta o material com o espiritual.
A Torá é o que conecta a gente usar o material para transformar isso em espiritual. Não precisa ter contradição do material com o espiritual, se você souber canalizar essa conexão do material com o espiritual, e isso é o papel da Torá. Os ensinamentos da Torá são justamente para a gente poder conectar o material com o espiritual. O povo judeu não tinha entendido esse conceito, eles foram dormir e tiveram que ser acordados, foi até meio vergonhoso, Deus teve que acordar o povo judeu, e a gente vai fazer o tikkun agora, a gente vai fazer o conserto do sono do povo judeu, passando a noite acordados, estudando, esperando o amanhecer, que foi o momento quando Deus entregou para a gente a Torá lá no Monte Sinai. Segundo costume aqui, muito importante, que a gente vai ter na nossa festa aqui de Shavuot, é a leitura da Megilat Ruth. Quem era Ruth? Ruth era a bisavó do Davi Amelech, do rei Davi. Vamos entender a força espiritual dessa mulher, que exemplo, que modelo. Por que a gente lê a Megilat Ruth em Shavuot? Primeiro motivo, porque ela é a avó de Davi Amelech, que nasceu em Shavuot e faleceu 70 anos depois, exatamente também em Shavuot. Então, Davi Amelech, que representa o rei que mais amava a Torá de Hashem, ele nasceu e faleceu na festa de Shavuot. Também não é nenhuma coincidência, tudo vem de planos do Criador do mundo. Mas a Ruth, ela, na verdade, ela era uma princesa do povo de Moab, e ela era nora de uma mulher muito tzadiká chamada Naomi, e ela acabou perdendo o marido dela, e o filho da Naomi faleceu. Ela tinha uma irmã chamada Orpá, e a Naomi, ela já tinha falecido o marido dela, o Elimelech, já tinham falecido os 2 filhos dela. Então, ela vira para as 2 noras, para Naomi, para Orpá e para Ruth, e ela fala, olha, eu vou voltar para Israel. Ela tinha ido morar em Moab, numa época de fome, na terra de Israel. Ela falou, eu vou voltar para casa, eu não tenho mais por que ficar aqui em Moab. E falou para as 2 noras, voltem para casa, vocês são princesas, hoje em dia eu sou uma mendiga, eu perdi tudo que eu tinha. Eles eram uma família muito rica quando eles chegaram em Moab, mas Deus não gostou da atitude deles, eles perderam tudo, e ela agora era praticamente uma mendiga que não tinha nem comida. Ela falou, eu vou voltar para a terra de Israel, porque quem sabe lá Deus vai ter misericórdia de mim e vai me ajudar de novo a me reerguer. Já tinha perdido o marido, já tinha perdido os filhos, já não tem mais nada na vida, perdeu todo o dinheiro. A Orpá falou, tá bom, você vai embora, tchau. Ela, num primeiro momento, quis ir junto, a Naomi insistiu para ela ir embora, e ela foi embora. Mas a Ruth virou e falou, não, você não vai em nenhum lugar sozinha, aonde você for eu vou atrás, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse é o momento onde ela se converteu, onde ela recebeu a Torá na vida dela, onde ela recebeu Deus e as 613 mitzvot na vida dela, e ela preferiu ser uma mendiga dentro do povo judeu do que uma princesa no povo de Moab, com as idolatrias, com as imoralidades que eram muito comuns naquela época. Então, a Ruth representa o amor por Deus, o amor pela Torá, abrir mão de todo o mundo material em prol de alguma coisa mais espiritual. Então, ela representa Baruch Hashem, a nossa festa de Shavuot. Por isso que a gente lê, por ela ser bisavó de Davi Amelech e por ela representar justamente esse amor pela Torá. Está escrito no livro de Ruth, está escrito explicitamente toda a genealogia da Ruth, quando ela casou com Boaz, e o neto dela, o bisneto dela, vai ser Davi Amelech. E terceiro costume aqui, a gente vai falar de 4 costumes principais. Terceiro costume, a gente enfeitar nossa casa com flores, enfeitar a sinagoga com flores. Da onde vem esse costume? Quando chegou o momento do Matan Torá, a entrega da Torá, então o Monte Sinai era um monte completamente árido. Na verdade, tem um midrash muito bonito e que a gente precisa prestar atenção. Parece historinha de criança, mas não é historinha de criança. Teve uma briga entre os montes para saber quem vai ter o mérito de receber a Torá. Então, os montes mais altos
eles falavam, não, não, vai ser em mim a Torá, e outros falavam, não, eu sou muito mais alto, muito mais bonito que você, e tinha lá o Har Sinai, uma montanha baixa, uma montanha árida, que não tinha nada de especial, e ela ficou quieta na humildade dela, e Deus falou, é nessa montanha. Então, daqui a gente vê que a Torá é dada para quem tem humildade. Se não tem humildade, essa Torá não vai ser entregue para essa pessoa. Então, o Monte Sinai, ele era uma montanha completamente árida, não tinha nada de especial, mas no momento do Matan Torá, a montanha se encheu de flores, se encheu de folhas, e assim foi a entrega da Torá. O que isso ensina para a gente? Deus não faz nenhum milagre desnecessário. Para que tem que embelezar o Monte Sinai para entregar para a gente a Torá? Então, da mesma maneira que até um deserto ele floresceu com a Torá, isso é o que a Torá faz na nossa vida. Se eu receber a Torá na minha vida vai florescer em todas as áreas. A gente tem um potencial, e esse potencial tem que ser cuidado, tem que ser regado, tem que ser tratado. Se a gente usar a Torá para o nosso crescimento, Bezrat Hashem, tudo vai florescer. A Torá, ela faz tudo florescer, faz a nossa vida conseguir florescer em todas as áreas. E, por último, um costume também muito aceito, muito feito dentro do povo judeu, que é as comidas lácteas durante a festa de Shavuot. Tem vários costumes, tem gente que come de noite, tem gente que come de dia, tem gente que de noite começa a seudar com leite, interrompe, troca toda a toalha de mesa e continua a seudar algum tempo depois. É bom fazer uma interrupção e continua com uma seudá de carne, mas cada um de acordo com os seus costumes. Por que esse costume de comer coisas lácteas? Primeiro, trazer aqui 4 motivos interessantes. A Torá é comparada com o leite, porque da mesma maneira que um recém-nascido, tudo que ele precisa na vida é o leite da mãe dele, o halav. Esse leite tem tudo que o nenê precisa. O povo judeu é um povo recém-nascido. Em Shavuot, está nascendo um povo. A Torá é o que vai criar o povo judeu como um povo, como uma luz para as nações. Esse povo, ele também só precisa da Torá, da mesma maneira que o leite, ele tem tudo que um recém-nascido precisa. Essa Torá que está sendo entregue para a gente tem tudo que a gente precisa para a nossa vida. Segundo motivo é que a palavra halav, a gemátria, o valor numérico dela é 40. Het é 8, lamed é 30 e beit é 2. Então a soma aqui vai dar 40. O que é 40? 40 dias e 40 noites que Moshe Rabbeinu passou lá no Har Sinai para receber a Torá. Terceiro motivo, que a partir da entrega da Torá, as leis de Kashrut viraram obrigatórias. Até aquele momento não tem Torá, então as leis de Kashrut ainda não estavam vigentes, não eram obrigatórias, por mais que existia sempre uma transmissão oral de muitas leis da Torá, mas agora a Torá foi recebida. Dentro, a verdade que só 40 dias depois, Moshe desceria com toda a Torá. Teve todo o problema do bezerro de ouro, mas não vamos entrar nesse ponto agora. Mas dentro dos 10 mandamentos, nossos sábios explicam, já estava contida toda a Torá lá dentro. Então, eles já receberam as leis de Kashrut, e agora eles precisam preparar a faca para fazer a shritá, para fazer o abate corretamente do animal, precisa fazer cacherização de todos os utensílios para poder agora usar com carne, precisa toda a preparação, precisa saber fazer a shritá, a verificação interna do animal. Isso ia levar tempo. Então, o povo judeu já quer começar a fazer o que é certo. Já que carne vai ser difícil, vamos fazer nossas refeições com leite. Então, lembrando disso, lembrando a seriedade do povo judeu, que eles já querem receber toda a Torá, eles abriram mão de comer carne para comer leite e fazer o que é certo. A gente relembra isso comendo leite. E, finalmente, aqui uma explicação interessante, que antes da entrega da Torá, o povo judeu achava que tomar leite é proibido, porque existe uma proibição, inclusive, para os Bnei Noach, para todas as pessoas do mundo, é uma lei universal da Torá, que é proibido comer a parte de um animal vivo. Isso é chamado de Ever Minahai. Então, antigamente, que não tinha geladeira, talvez as pessoas faziam esse nível de crueldade de não matar o animal, mas ir tirando partes dele para ir comendo.
e dessa maneira se causava um sofrimento muito grande para o animal. Isso é proibido pela Torá até para todos os povos do mundo, não é uma lei judaica, é uma lei universal, está nas 7 mitzvot de Bnei Noach, e é muito importante que a gente não chegue nesse nível de crueldade. Parece absurdo, mas eu lembro de ter visto uma reportagem no Japão, que eles servem a lagosta, eles tiram a carne da lagosta com ela viva, cozinham a carne dela e servem em cima dela, com ela ainda viva lá, morrendo já. Então, é uma crueldade sem tamanho. Um restaurante chique, lá no Japão, caríssimo, que você come a lagosta em cima da lagosta viva lá, morrendo. Então, isso é um nível de sofrimento para os animais que é proibidíssimo a gente fazer. Então, o que o povo judeu pensou? Que o leite talvez seria parte do Ever Minahai, uma parte de um animal vivo que seria proibido comer, mas no Har Sinai se esclareceram todas as leis e, por isso, eles aproveitaram agora para tomar leite, que eles descobriram que é permitido, e isso não entra nessa proibição. Então, esses são os principais costumes. Só para a gente terminar, uma ideia maravilhosa. Quando Deus foi entregar a Torá, ele ofereceu antes para todos os povos do mundo e os povos não aceitaram. Então, os romanos perguntaram: o que está escrito na Torá? Está escrito não matarás. Ah, não matarás, a gente não quer. O que eu vou fazer com o Coliseu Romano? Para os Bnei Ishmael também ofereceram. O que está escrito? Está escrito não roubarás. Eles não aceitaram, e assim para todos os povos do mundo, até que o povo judeu falou: nascer venishma, a gente vai receber essa Torá sem questionamento, eu não quero nem saber o que está escrito, se é Deus que está entregando, eu vou receber essa Torá na minha vida. Mas olha só que detalhe muito interessante, quando os povos perguntaram o que está escrito na Torá, por que Deus não respondeu? Não, está escrito: ame ao próximo como a você mesmo, faça bondade, estenda a mão para o seu irmão. Isso também está escrito na Torá. Por que Deus ele foi justamente nos pontos que era mais difícil para cada povo, para ensinar para a gente a principal lição? Isso juntando com tudo que a gente falou desde o começo, a Torá serve para mudar a gente, para quebrar nosso lado negativo, para transformar a gente em pessoas melhores. A Torá tem que ser na nossa vida, tem que receber a Torá e viver essa Torá. Não adianta só a gente escutar uma aula e achar a aula linda e continuar nossa vida sem mudar nada, sem melhorar. Ben Adam lechaveró, com os outros, Ben Adam lamakom, eu com Deus, Ben Adam leatzmó, eu comigo mesmo. Então, essas 3 áreas a gente precisa se preparar para que Bezrat Hashem a gente possa receber a Torá de todo o coração, esse ano num nível mais profundo, com mais alegria, para Bezrat Hashem, cada vez mais a Torá transformar a gente em pessoas melhores. Hag Sameach.